Olá, galera! Bom dia! Estamos aqui hoje para a nossa segunda aula sobre coluna vertebral. E estaremos abordando os discos intervertebrais. Em seguida falaremos das características regionais da coluna vertebral e concluiremos falando sobre características individuais. Então vamos lá, bons estudos para vocês e dizendo que eu estou com saudade, espero que nós estaremos retornando o mais rápido possível, tá bom? Vamos lá então a nossa aula de hoje? Bem, hoje, como eu falei, nós vamos estar abordando os discos intervertebrais. E o que são discos intervertebrais? São estruturas fibrocartilaginosas que se localizam entre uma vértebra e outra. Por isso a gente chama de discos inter. Lembram dessa palavrinha inter? Inter, supra e infra. Inter, que se localiza entre. Lembra que eu, quando coloquei no quadro, eu coloquei inter, supra, que se localiza acima, infra, que se localiza abaixo, e inter, que se localiza entre. Então, quando eu falo discos intervertebrais, eu estarei me referindo aos discos, a essas estruturas fibrocartilaginosas que se localizam entre uma vértebra e outra. Bem, e qual seria a função desses discos? Esses discos, como eles são cartilaginosos, eles têm a função de dar mobilidade à coluna vertebral, e aí, além de proteção, ok? Então, além da gente ter uma proteção extra, contra estímulos externos, contra peso, ele funciona aí como se fosse um amortecedor de impactos. Então, a gente pode dizer que os discos intervertebrais, eles vão ter a função de movimentar a coluna vertebral e de amortecer em casos de impactos, ok? Bem, nesta visão aqui, o que a gente observa? Uma visão, uma TC, em 3D, e aí a gente observa a estrutura da vértebra. No número 5 aqui é onde seriam os discos. Como a gente não está visualizando o disco, a gente se refere a esse espaço aqui como espaço discal, ok? É o espaço onde se localizam os discos, no caso, intervertebrais. Bem, nessa radiografia aqui, o que a gente observa? Corpo de uma vértebra, lembra que nós já conversamos sobre isso na aula passada. Então, essa estrutura aqui quadradinha que a gente observa é o corpo da vértebra. Então, aqui eu tenho o corpo, o pedículo bem aqui coladinho com o corpo, ó, o pedículo coladinho com o corpo. Aqui, mais ou menos, a gente consegue ver uma sombra, que seria o processo espinhoso. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Que nenhuma radiografia a gente não vai visualizar nitidamente o disco intervertebral. Por quê? Porque ele é feito de cartilagem. Se ele é feito de cartilagem, ele não vai aparecer nitidamente na radiografia. Mas a gente observa aqui a estrutura dele. Então, esse espaço aqui, se eu coloco essa imagem numa prova para vocês identificarem, vocês vão colocar que é o espaço discal. Lembrando que espaço é discal, se referindo aos discos, ok? Então, espaço discal nessa seta e essa daqui identificando o corpo de uma vértebra lombar, ok? Continuando. Características regionais. Quando a gente fala em características regionais, nós vamos estar nos referindo a algumas regiões da coluna vertebral. Lembrem que na primeira aula nós falamos das características gerais de uma vértebra. O que são características gerais? São aquelas características que a gente vai encontrar na maioria das vértebras. A maioria das vértebras vão ter aquelas características que nós vimos. Corpo, pedículo, processo transverso, espinhoso e por aí vai.
Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre características de cada região. O que faz eu olhar para esta vértebra e dizer que ela é uma vértebra cervical? Então, ela tem características que vão me direcionar a isso. Da mesma forma com a torácica, com a lombar. Então, vamos primeiro hoje falando aqui sobre características da região cervical, correto? Desculpa. Bem, a primeira característica da região cervical é que ela tem um corpo pequeno em relação aos demais. Então, corpo pequeno significa que é uma vértebra cervical. Segundo, observem aqui comigo, quando a gente viu as características gerais das vértebras, nós vimos que elas não tinham este forame aqui, ó. Estão observando este forame? Este forame que nós chamamos de forame transverso. Por que forame transverso? Porque ele se localiza no processo transverso. Então, este forame transverso a gente só encontra nas vértebras cervicais. Então, da C1 a C7, nós vamos encontrar os forames transversos. Ok? Então, a segunda característica da região cervical é o forame transverso. Terceira característica que a gente vai encontrar na maioria das vértebras cervicais. A C1 não e a C7 não. Mas a C2, C3, C4, C5, C6, nós vamos encontrar o processo espinhoso dela. Lembrem da característica geral. A gente tinha um processo espinhoso reto aqui, ó, fechadinho, né? A gente não tinha essa abertura. Esta abertura no processo espinhoso, a gente só vai encontrar nas vértebras cervicais. Então, a gente vai chamar este processo espinhoso aqui de bifurcado ou processo espinhoso bífido. Repetindo, então, as características da região cervical. Primeiro, corpo pequeno. Segundo, forame transverso. E terceiro, o processo espinhoso dela é bifurcado, ok? Então, algumas características da região cervical. Se eu coloco para vocês uma vértebra, para vocês me dizerem se ela é cervical, se ela é torácica, se ela é lombar, se esta vértebra tiver forame transverso, eu já sei que é uma vértebra cervical. Se ela tiver o processo espinhoso bifurcado ou bífido, ela também é uma vértebra cervical. Em segundo lugar aqui, nós temos uma vértebra torácica. Agora, vamos lá. Qual seria, sei lá, né, o que vai ser marcante nessa vértebra para eu identificá-la como sendo uma vértebra torácica? Primeira coisa, o corpo dessa vértebra, ele é um corpo médio. Ele não é um corpo tão grande como a da lombar. A lombar, ela suporta um peso maior. E a gente sabe que quanto mais o osso suporta um peso maior, ele tem que ser mais forte, ele é maior. Nesse caso aqui, a vértebra torácica, ela tem um corpo intermediário. A gente chama de corpo médio. Intermediário porque ele não é tão pequeno quanto a cervical e nem tão grande quanto a lombar. Então, ela tem o corpo do tamanho médio. Segunda característica marcante aqui desta região. Existem as fóveas costais. Por que fóveas costais? Lembrem comigo, vamos lembrar aqui do esqueleto, né, que a gente tem na sala de aula. Aquele esqueleto, nós temos o tórax, aonde nós vamos ter aqueles arcos costais, formando esse gradil torácico. Então, o tórax, né, que é formado por arcos costais, por costelas, eles vão se articular, esses arcos costais, ou costelas propriamente dita, para vocês entenderem melhor,
eles vão se articular nas vértebras torácicas. Então, quando a gente olha uma vértebra torácica, somente ela vai ter esta característica aqui que nós vamos chamar de fóvea costal. Então, a ponta do arco costal, ela vai se encaixar aqui e mais uma outra parte dela aqui, ajudando aí, né, nessa articulação. Então, fóvea costal, nós só encontramos nas vértebras torácicas. Mais à frente, a gente vai visualizar de uma melhor forma. E terceiro, nós vamos ter aqui nesse caso o processo espinhoso pontiagudo. Nós vamos observar que o processo espinhoso da cervical, ele é bífido. O processo espinhoso da torácica, ele é mais pontiagudo, ok? Então, repetindo, características da região torácica: corpo médio, fóvea costais. Essas fóveas, nós vamos encontrar uma na ponta do processo transverso e a outra aqui, ó, na parte superior do corpo, ó. Uma aqui e a outra aqui. E o processo espinhoso que nós chamamos de pontiagudo. Bem, falando agora um pouco da vértebra lombar. Quando a gente olha uma lombar, nós vamos ver que o corpo dela é grande, é um corpo maior. Ela vai ter o processo espinhoso que nós vamos chamar de quadrangular. Então, ele é meio retangular aqui, estão vendo a ponta dele? Meio quadradinho, ó. Então, este processo espinhoso aqui, nós chamamos de processo espinhoso quadrangular. Então, quando a gente visualiza uma vértebra com esse tipo aqui de processo, um corpo grande, nós já vamos dizer que esta vértebra é uma vértebra lombar. Existe um outro processo que não está neste slide, mas está no outro, que a gente chama de processo mamilar, que a gente vai ver já em seguida aqui, a gente vai dar uma olhada quando formos falar das vértebras lombares. Bem, vamos ver então aqui comigo uma vértebra torácica, né, pra gente tirar essa dúvida aqui. Então, nós observamos aqui o corpo da vértebra e aqui as fóveas costais. Quem se articula aqui? Os arcos costais, ok? Então, o arco costal, ele se articula nas fóveas costais. Observe como eu falei, aqui na parte superior do corpo e aqui, ó, na ponta do processo transverso. Okay? Aqui a gente tem o processo espinhoso, que é o pontiagudo que a gente visualiza aqui. Essas facetas articulares fazem parte do processo articular. Por que a gente chama de faceta? Essa parte lisa, aonde o outro osso se encaixa aqui. Então, sempre que a gente vê uma parte lisa, né, a gente pode até chamar de faceta articular, que justamente significa que algum osso vai se articular ali. No caso da fóvea costal, a gente sabe que o osso que se articula aqui é o arco costal. Então, um arco costal desse lado, um arco costal do outro lado, ok? Então, esta é a vértebra torácica. O que vai me chamar a atenção para eu identificar uma vértebra torácica, então, nós temos aqui as fóveas costais. Vamos observar aqui uma vértebra lombar. Né, uma vértebra lombar comum, né, atípica que a gente chama. Então, observem comigo. O corpo da vértebra a gente já viu, o pedículo, isso tudo faz parte, né, das características gerais de uma vértebra. Observe aqui o processo transverso. Agora, observe comigo aqui essa pontinha aqui, ó. Essa pontinha aqui em cima é o processo articular, né, que a gente já conhece, onde uma outra vértebra se encaixa aqui em cima. E esse bico aqui, essa pontinha aqui, ó, nós vamos chamar de processo mamilar. Esse processo mamilar, nós só encontramos nas vértebras lombares. Não vamos encontrar nas vértebras torácicas. Quando a gente visualizar, deixa eu ver se tem uma aqui. Aqui é uma vértebra torácica. Então, observe, processo processo transverso, processo espinhoso. Cadê o do meio? O do meio não tem. Mas, quando a gente visualiza uma vértebra lombar, ela tem esse processo aqui no meio.
Então, essa ponta aqui, desculpa, nós chamamos de processo mamilar. Fomos até aqui? Então, nós vimos as características da cervical, vimos as características das torácicas e vimos as características das lombares. Vamos, então, agora para o caderno de atividade. Vocês vão pegar o caderno de atividade comigo e vamos abrir na página 14 e vamos fazer juntos aqui essas vértebras, vamos identificar esses números que a gente está vendo aqui, ok? Então, é importante, né, quando a gente for assistir a aula de anatomia, a gente ter junto da gente o caderno de atividade, porque aí ajuda a gente a acompanhar, né, para poder depois não ter que ficar voltando o vídeo e tal. Então, a gente pode ir escrevendo junto. Então, caderno de atividade, na página 14, nós estaremos falando aqui, escrevendo aqui, ó, características regionais da coluna vertebral, é o que nós acabamos de falar. Muito bem. Esta primeira imagem aqui é de uma vértebra cervical. Mas lá, né? Como é que você sabe que é cervical? Até você sabe, né? O segredinho aí. Por quê? Porque a gente está vendo o quê? O forame transverso. Um outro detalhe que a gente está vendo, o processo espinhoso bifurcado. Então, eu já sei que é uma vértebra cervical. O número 1 aqui seria o quê? Que a gente já conhece, ó, número 1, corpo da vértebra. Então, número 1, corpo. O número 2 é aquele forame que fica no transverso, no processo transverso. Então, a gente vai chamá-lo de forame transverso. Então, o número 1 é o corpo da vértebra, o número 2 é o forame transverso. Aqui a gente está observando a lâmina, né, o forame vertebral, porém, eu hoje aqui nesta imagem, a gente não está pedindo características gerais. Nós estamos nos fixando agora nas características regionais. Pode ser que numa prova a gente coloque tudo, né? Forame, lâmina, processo transverso, junto com o corpo, com um processo espinhoso bifurcado, com forame transverso. Mas isso aí a gente está aprendendo passo a passo. Na aula passada a gente viu as características gerais. Hoje nós já estamos vendo as características regionais. Pois bem, o número 1, então, corpo da vértebra. 2 é o forame transverso, como nós falamos. E o 3, nós podemos colocar apenas processo espinhoso, ou, se vocês quiserem identificar melhor, processo espinhoso bifurcado, ou bífido, ok? Mas sempre vai ser o processo espinhoso. Bem, agora a gente vai visualizar aqui as vértebras torácicas. Então, vamos lá. Número 1 aqui, vocês sabem o que é. Corpo. Agora, vamos ver o número 2 comigo? O número 2 aqui, ó, numa visão superior. Então, a gente olhando a vértebra por cima. E aqui embaixo, a mesma vértebra. Só que nós estamos olhando ela de perfil. Então, vamos lá. O número 1 aqui é igual ao número 1 daqui, que é o corpo, ok? O número 2, ó, lembra que eu falei na parte superior e na ponta do processo transverso. O número 2, então, nós vamos chamar de... Tempinho para pensar? Fóveas costais. Então, número 2 são as fóveas costais. Fóveas costais, ok? Duas visões diferentes da mesma estrutura. Corpo, corpo. Fóvea costal, fóvea costal. Fóvea e fóvea, certo? E o número 3, processo espinhoso. Eu posso apenas responder processo espinhoso. Agora, na hora de identificar. Agora, se eu pedir para você, cite as características regionais das vértebras torácicas. Aí você vai precisar colocar que ela tem o processo espinhoso pontiagudo, certo? Mas numa imagem como essa, a gente pode apenas identificar como processo espinhoso, igual essa daqui, apenas processo espinhoso. Mas lembrando que
Quando a gente pede por extenso as características regionais, aí a gente precisa escrever que ela tem o processo espinhoso bífido, ou que ela tem o processo espinhoso pontiagudo, ou o processo espinhoso quadrangular, certo? Então, nós já vimos aqui as características das regiões cervical e da região torácica. Na página 15, nós vamos encontrar a vértebra lombar. Mas como que nós sabemos que essa daqui é lombar e não é essa daqui? Bem claro, nós já falamos que entre o processo transverso e o processo espinhoso, a gente tem o processo aqui na pontinha mamilar, ok? Lembra de mamilo? Então, essa pontinha aqui, o processo mamilar. Então, aqui na vértebra lombar, o corpo. O número 2, processo mamilar. E o número 3, processo espinhoso. Se nós pedirmos as características, nós colocaríamos o quê? Corpo grande, processo mamilar e processo espinhoso pontiagudo. Seria processo espinhoso quadrangular. Corpo, processo mamilar e processo espinhoso quadrangular. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida aí. Bem, ainda falando de regiões, nós vamos falar da região sacra. Esta região sacra, nós vamos observando aqui o osso, o nome do osso é sacro e o nome da região sacra, ok? Muito bem. Quando a gente fala, no sacro, vamos observar comigo aqui. Ele vai ter, lembre-se que ele é um osso, que ela tem uma base bem larga, tem uma ponta aqui mais fina, ó. Então, o que a gente pode tirar aqui de conclusão? Essa parte mais larga dele nós vamos chamar de base sacral. Então, aqui em cima é a base e aqui embaixo é o ápice. Lembre-se de ápice, nós já falamos de ápice na aula. Onde ápice em anatomia não significa que é para cima, mas significa que é uma região menor, é uma estrutura menor daquele outro osso, ou daquele órgão. Então, uma parte mais fina, mais estreita, nós chamamos de ápice. No caso do sacro, ele tem uma base, ele tem um ápice e ele tem duas faces. Uma face anterior, que é essa aqui que nós estamos vendo, e a de trás, que nós chamamos de face posterior. Então, uma base, um ápice, duas faces, anterior e posterior. Aqui, nessa outra imagem, a gente está visualizando a face posterior dele. Anterior e posterior. Aqui, ó, o ápice e aqui embaixo já começa o cóccix, ok? Aqui a gente já tem o cóccix acoplado ao sacro. E agora vamos ao que interessa, né? Olha que lindo essa imagem. Bem, aqui nós temos alguns acidentes anatômicos do sacro. Então, nós vamos observar aqui o quê? A base do sacro, né, essa parte bem arredondada aqui, é o centro da base do sacro. Então, nós chamamos de base. Essa borda maior que estamos observando é promontório. Então, base é aquela parte arredondada, né, a parte central. A borda, que é mais grossa, é o promontório. Lembrando que a L5, ela se articula aqui, né? O corpo da L5 fica aqui. Por isso, ele tem essa base aí arredondada, ok? Para o corpo da L5. Observando aqui, ó, aqui então são vértebras, né? Nós aprendemos, né, que ele é formado por 5 vértebras. Só que essas vértebras são unidas, a gente não encontra o disco intervertebral no sacro. Então, ele não tem movimento entre elas. Elas são unidas, coladas, fundidas, ou, um termo mais apropriado, fusionadas. Bem, então, vamos observar aqui, ó, que entre um lado e o outro do forame, nós vamos ter uma crista, né, uma parte mais grossa, que são chamadas de cristas transversais. Cristas
transversais. Ó, cristas e cristas e cristas. De cada lado dessas cristas, nós vamos encontrar os forames, que são chamados de forames sacrais, tanto na parte anterior quanto na parte posterior. Então, forame sacral anterior, forame sacral posterior. Ainda vamos observar aqui o ápice, que nós já falamos, que também pode ser chamado de vértice. Então, se vocês encontrarem como nomenclatura vértice, está se referindo a essa parte aqui do sacro. Asa, base, promontório, crista sacral transversal, forames sacrais anteriores e ápice. Na face posterior, nós vamos ter essa porção aqui em cima, essa estrutura, esse bico aqui que nós estamos vendo, é o processo articular da vértebra, né, que nós chamamos de processo articular superior. Então, a gente vai ficar, né, com a estrutura aqui do meio, que é uma crista sacral mediana, por isso que a gente tem que colocar o nome e o sobrenome. Crista sacral transversal, crista sacral mediana. Então, mediana, porque está aqui, ó, no meio, certo? A crista sacral lateral e a intermédia, eu não vou cobrar vocês. Então, eu vou cobrar de vocês aqui da face posterior. O processo articular, que tanto pode ser na face posterior quanto na anterior, nós vamos pedir a crista sacral mediana, a tuberosidade sacral, porque o ilíaco, aquele osso grande do quadril, ele vai se articular aqui. Então, tuberosidade sacral. E descendo, então, crista intermédia e crista sacral lateral, a gente vai, nesse momento aqui, não vamos usar. Vamos deixar apenas a crista sacral mediana. E aí, aqui embaixo da crista sacral mediana, vamos observar comigo. Nós temos duas estruturas e no meio aberto. Essa abertura aqui do meio é chamada de hiato sacral. Então, hiato sacral. E essas aqui laterais são chamadas de cornos sacrais. Então, temos corno sacral, hiato, crista sacral mediana, tuberosidade sacral, ok? O forame sacral anterior e posterior, a gente pode identificar apenas o anterior, tá? Mas vocês sabem que existe o mesmo forame, só que na porção posterior. Muito bem. Concluindo aqui, coluna, vamos falar aqui do cóccix, no finalzinho aqui, pra gente fechar aqui, porque esse vídeo já tá muito longo, tá? E eu volto continuando aí. A gente vai observar aqui no cóccix duas estruturas apenas. O corno coccígeo, ó, corno coccígeo, e o processo transverso do cóccix. Quando a gente vai, só esses dois incidentes são os mais importantes. Quando a gente observa aqui, ó, nesta imagem que nós temos o sacro e o cóccix aqui no final. Na porção, na vista anterior, a gente só visualiza o processo transverso do cóccix, ó, ou da CO1, que é a única que tem processo transverso. Na porção posterior, aí fica melhor para a gente ver aqui. Nós temos então, né, eu costumo brincar na sala de aula, que nós temos aqui a reunião de 4 cornos. Os 2 cornos sacrais e os 2 cornos coccígeos. Então, essa pontinha aqui e essa são os cornos coccígeos. Os 2 de cima, os cornos sacrais. E as 2 pontas laterais, o processo transverso do cóccix, ok? Então, eu vou dar uma parada e vou voltar nessa página 15 aí, para nós estarmos fazendo essa atividade e concluindo a matéria também. Até já! Não sai daí! Volto, hein?